Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Preparando o Pós-Parto de 0 a 3 meses. Aqui você verá informações e técnicas importantes para que o seu pós-parto seja o mais leve e consciente possível. Eu sou Isabela, sou obstetriz, consultora em aleitamento materno, enfermeira, laser terapeuta e mamãe da Alicia. Estarei com vocês nessa jornada. Vem comigo! E o tema que nós vamos falar hoje é sobre como o leite materno é produzido. Se você viu o nosso primeiro vídeo aqui do canal, com certeza você já vai ter mais familiaridade com os assuntos que nós vamos falar hoje. Você vai entender com mais clareza cada etapa desse processo que acontece nessa segunda parte com relação à amamentação. No primeiro vídeo, a gente viu um pouquinho sobre como o corpo se preparava para o processo da amamentação acontecer, através dos hormônios, como era feita ali a preparação das mamas sem que a gente precisasse fazer algo durante a nossa gestação. E agora a gente vai entender melhor como esse leite de fato é produzido e o que a gente precisa e se a gente precisa fazer alguma coisa nesse momento para auxiliar nessa produção. Lá na gestação, quando a gente falou sobre a fase de preparação do corpo com relação à amamentação, eu reforcei a importância de dois hormônios principais, que eram o estrógeno e a progesterona. Nesse caso de agora, nós vamos reforçar dois outros hormônios também importantes. Assim como na gestação, muitos outros hormônios fazem parte do processo, assim como foi dito até no primeiro vídeo. Mas aqui nós falaremos desses dois mais importantes para que a gente consiga se situar melhor nesse procedimento todo. Então, lá na gestação, a nossa placenta estava liberando para a gente o estrógeno e a progesterona, dois hormônios importantes que auxiliaram então no processo de preparação das mamas para o processo agora da amamentação em si. Quando a placenta nasce, juntamente com o bebê, porque logo após o nascimento do nosso bebê, a gente tem a liberação da placenta, é a última etapa ali do parto. Então, quando a placenta nasce, a gente tem a liberação, então, desses hormônios junto com ela, ou seja, a queda desses hormônios junto com a placenta. Estrógeno e progesterona entrarão em queda. E com a queda desses dois hormônios, o estrógeno e a progesterona, nós teremos, então, a liberação e o aumento de outros dois hormônios, que serão ocitocina e prolactina. Esses dois hormônios, eles já existiam, mas estavam, de certa forma, inibidos pelo estrógeno e a progesterona. A ocitocina é um hormônio que talvez você já tenha ouvido falar mais, principalmente quando você estudou sobre parto, com certeza. É aquele hormônio que causa as contrações uterinas, é ele mesmo. Ele também vai fazer parte aqui do processo da parte de produção do leite materno e auxílio de ejeção desse leite. Mas calma que eu vou explicar tudo mais detalhadamente para você. Primeiro de tudo, vamos entender exatamente como funciona ali cada hormônio desses que eu citei. A ocitocina, ela vai vir lá no nosso hipotálamo, lá no nosso cérebro. Então, essa produção acontece lá no nosso cérebro e ele vai mandar, então, uma informação para o peito, né, dessa mulher, dessa mãe, para que esse leite, então, seja ejetado. Porque, sim, a ocitocina é a responsável pela ejeção do leite materno. Já a prolactina, ela vem da parte da hipófise. Então, a partir da produção da prolactina, o cérebro também vai mandar um comando ali para o seio dessa mãe, né, para o seio materno, e ele fará a produção do leite. Então, só retomando, ocitocina vai fazer ejeção do leite materno e a prolactina vai fazer a produção do leite materno. Só que, diferentemente dos hormônios que estavam sendo produzidos lá na gestação pela nossa placenta, prolactina e ocitocina precisarão de um empurrãozinho aí para serem liberados. Quando a gente falou sobre estrógeno e progesterona, eu reforcei bastante com vocês que são hormônios liberados pela placenta de forma involuntária. Então, a gente não precisava ficar fazendo nenhum tipo de preparo ali, né, muito específico das nossas mamas para que esses hormônios fossem liberados. Diferente agora de quando a gente fala de ocitocina e prolactina. Esses dois hormônios, eles precisam sim de um estímulo e de um empurrãozinho ali para serem produzidos, ou pelo menos de que sejam produzidos em quantidade e forma adequada. E qual é a melhor forma da gente conseguir então estimular a produção desses hormônios?
Você sabe essa resposta? Colocando o nosso bebê para mamar. Agora sim a gente tem protagonismo nessa parte da produção do leite materno. O nosso bebê vai ser o principal ali para que a gente consiga então uma produção adequada de leite. E de que forma que a gente vai fazer isso? Colocando o bebê para mamar. O principal estímulo, não é o único, mas o principal estímulo para que essa mama produza mais leite é que o bebê fique sugando o seio. E de preferência que essa sucção aconteça de forma adequada. E Isa, qual é a forma adequada desse bebê mamar no meu peito para que esse estímulo aconteça? Eu vou te ensinar mais para frente. Então, uma coisa muito importante quando a gente fala de baixa produção de leite é que o bebê, ele precisa estimular o máximo possível esse peito, né, esse seio, para que esses dois hormônios sejam estimulados a serem produzidos e liberem, então, esse leite aí através dos ductos. Lembra dos ductos que eu falei lá no outro vídeo? Né, que são os canais por onde o leite vai passar. Então, a gente vai conseguir a liberação desse leite através dos ductos conforme o bebê estiver sugando mais esse seio. Então, por isso, eu sempre falo para as minhas pacientes, se você quer uma boa produção, se você quer aumentar a sua produção de leite, coloque o seu bebê para mamar o máximo de vezes possível, livre demanda, né? Não coloque horários ali estipulados, horários cronometrados para o seu bebê mamar, porque quando a gente coloca tempo certo entre uma mamada e outra, ou de duração de mamadas, o seu corpo vai entender que o seu bebê só precisa daquela produção naquele momento. Então, o ideal é que a gente não estipule um tempo certo para que o bebê faça essa amamentação, pois o tempo ideal para o seu bebê pode não ser necessariamente esse tempo estipulado. Então, a gente precisa deixar que o bebê mame em livre demanda para que ele mande a informação correta para o nosso cérebro e, como resposta, o nosso cérebro, né, o nosso corpo, produza esse leite de forma e quantidade adequada. Depois de todo o processo da gestação, as mamas estarão definitivamente prontas para a produção do leite. Então, lá na gestação, só reforçando, a gente teve toda a liberação dos hormônios para desenvolvimento, amadurecimento, produção de células, de estruturas internas, que facilitarão ali o processo da amamentação para que ele ocorra. Então, na nossa mama, nós temos estruturas complexas que farão todo esse desenvolver aí, esse proceder da amamentação. Então, vamos entender onde cada hormônio vai trabalhar. Todas essas estruturas aqui, né, que são os nossos ductos, os nossos alvéolos, eles já estão prontos depois que a mulher já passou por todo o processo gestacional. Agora, nós teremos então a entrada da prolactina e da ocitocina para atuarem nesses ambientes aqui que foram preparados durante toda a nossa gestação. A ocitocina, ela vai ser responsável por causar uma contração nas células produtoras de leite, né? E liberar, então, esse leite através do ducto para chegar ali ao nosso mamilo. Mas, se a gente não tiver ali a produção do leite com a prolactina, nenhum leite vai estar pronto para ser liberado através da ocitocina. Então, um hormônio depende exclusivamente do outro para que eles atuem em forma conjunta. Então, quando tiver um leite ali pronto, né? Quando a gente tiver esse leite pronto e produzido dentro das células produtoras, através da prolactina, a ocitocina vem com a sua atuação, causa contração nessa célula e libera esse leite através do ducto. Ele vai chegar lá no seu mamilo para o seu bebê e através do estímulo da sucção adequada, esse leite será liberado para a boquinha do bebê. E como é então que a gente faz essa pega de uma forma adequada para que esse leite realmente possa sair em quantidade efetiva e de uma forma que facilite a vida do bebê? Vamos entender melhor como isso funciona? O nosso bebê, ele nasce já pronto com um reflexo de sucção.
Tanto que provavelmente em algum exame de ultrassom você viu seu bebê chupando o dedinho, com a mãozinha na boca ou sugando alguma coisa. Esse reflexo ele vem lá da barriga, lá do ventre, desde a gestação. E ele vai acontecer novamente aqui fora depois do nascimento do bebê. Mas uma coisa muito importante é que nem sempre o bebê vai saber exatamente como posicionar essa boquinha. E sim, se a pega estiver errada, o leite pode sim ter uma produção menor e também causar desconforto e uma dificuldade maior para o bebê conseguir extrair uma quantidade adequada de leite do seio da mãe. Então, por isso, eu vou mostrar para vocês como a pega deve ser realmente realizada. Um ponto muito importante é que a boquinha do bebê esteja bem aberta no momento da pega. Com certeza você já deve ter escutado em algum momento que a boquinha do bebê deve ser aquela boquinha de peixinho. Esqueça essa informação. Hoje em dia a gente sabe que boca de peixinho não é mais a pega adequada para que seja feita de uma forma mais aberta, de uma forma menos rasa. A boca de peixinho, ela só vai ter um lábio viradinho para fora. E isso não me diz nada sobre uma pega profunda. Então, para que o bebê faça uma pega adequada e profunda, ele precisa ter o lábio bem aberto. Mas esqueça se esse lábio vai estar bem virado para fora ou não. O lábio precisa estar neutro. Além disso, o nariz do bebê precisa estar livre para que a respiração aconteça. No mesmo tempo em que ele estiver sugando, ele consegue respirar normalmente. Ele não precisa fazer intervalos de tirar a boquinha da mama para conseguir respirar. Outro ponto importante, o queixo vai levemente tocar a mama da mãe no momento do processo de sucção, porque ele também fará parte de tudo isso. A bochecha do bebê, ela não vai encher de ar, então ela não vai fazer aquele barulho de beijo, de estralo, ela vai encher normalmente de leite e depois o bebê vai engolir. E como você vai avaliar se tudo isso está certo? Às vezes, olhando de fora, parece que está tudo bem, mas se você sentir alguma dor ou desconforto, pode desconfiar que tem algo de errado. Se essa pega estiver fazendo barulho, como se o bebê estivesse causando um vácuo ineficiente, então ele faz um vácuo, mas que logo solta e faz um barulho como se fosse um beijo, desconfie também que pode estar errado. Uma coisa muito importante é ter ali com o seu bebê no momento da amamentação conforto. Então o bebê ele precisa estar bem posicionado no colo da mãe, de uma forma em que ele fique reto, né, numa altura boa, para que essa pega também aconteça. Às vezes a gente só fica querendo avaliar a boca, né, só observando essa região, mas o bebê tá lá todo tenso, todo torto no colo da mãe, e além disso a mãe também está muito desconfortável com a pega, com a posição do bebê. Então não é só de pega que a gente precisa se lembrar no momento da amamentação, e sim do contexto geral, posicionamento do bebê, conforto da mãe na hora da amamentação, pega do bebê, com certeza, se está dolorido ou não. Então, não adianta a mãe estar amamentando com os ombros duros, doloridos, com as costas doendo, o corpo todo torto, porque logo isso vai causar desconforto e ela não vai querer mais amamentar. A mesma coisa vale para o bebê. Se ele estiver tenso, com os ombrinhos jogados para cima, ao invés de relaxados, tudo isso também conta na fase da sucção, interfere no momento em que o bebê estiver tentando extrair esse leite do seio. Observe os sinais de deglutição do seu bebê. Isa, o que é isso? Deglutição é quando o bebê consegue sugar o seio e engolir esse leite logo em seguida. Então, normalmente, a gente espera um processo de deglutição 1:1 ou 2:1. O que é isso? Então, funciona assim. O bebê faz uma sugada e logo em seguida ele engole. Ou então ele suga 2 vezes e logo em seguida ele engole. Então, ou é 2:1 ou é 1:1. Tá? E não espere um barulho super alto de deglutição, não fique esperando ali um. Isso normalmente não acontece. O que a gente escuta é um barulho de... Isso normalmente você vai escutar.
Alguns bebês fazem um barulho mais alto, outros um barulho mais baixo, mas de forma geral é esse som que a gente consegue escutar. Lógico que quando o bebê é bem novinho, a mãe tem uma produção bem grande de leite, essas goladas, né, vão ser ali mais, a gente vai conseguir de uma forma mais fácil de ouvir, mas não fique esperando isso sempre. Se tiver esse barulhinho ali de que ele tá engolindo e tá fazendo 1:1 ou 2:1, já está ótimo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que para a produção de leite acontecer, diferente da gestação e do preparo das mamas, a gente precisa sim lançar mão de algumas técnicas. E a principal delas é colocar o bebê para mamar no seio. Mas Isa, o meu bebê não tá pegando meu peito. Isa, meu bebê tá internado, meu bebê tá na UTI, meu bebê tá passando por uma fase ali difícil. Eu não tô conseguindo colocar ele pra mamar, tô com muita dor, eu tô com algum problema. O que eu faço pra minha produção de leite não despencar? Nesse caso, e somente nesses tipos de casos, o ideal é que a gente não pare totalmente com o estímulo. Então, quando a gente tem uma situação em que o bebê não pode, né, ou não consegue, por algum motivo, mamar diretamente no seio dessa mãe, a gente precisa provocar o estímulo de outra forma. Então, como que a gente pode fazer? Ou a gente faz uma ordenha manual desse seio de uma forma rotineira e contínua, ou até mesmo com uma bomba de ordenha, seja uma bomba elétrica ou uma bomba manual, mas que a gente provoque então esse estímulo, simulando ali uma sucção do bebê, sempre que possível e várias vezes ao dia, porque dessa forma o seu corpo vai continuar recebendo esse aviso, né, lá no seu cérebro, esse estímulo, para que esse leite continue sendo produzido. Isa, minha produção caiu, eu não tô produzindo muito leite, o que será que aconteceu? Passou uma certa fase ali do início da vida do meu bebê e ele não tá mais mamando tanta quantidade, eu percebo que o meu peito não vaza mais. Fiquem tranquilas. Normalmente o corpo ele entra numa fase de estabilização. A estabilização é o que acontece com o seu corpo na forma como o seu cérebro vai mandar as informações ali para você. Então, lembra que eu falei que o ideal sempre é que o seu bebê faça livre demanda? A livre demanda é a fase, principalmente no início da vida do bebê, que vai mostrar o quanto, de fato, o seu bebê precisa de quantidade de leite. Se a gente fica estipulando horários para esse bebê mamar, quantidade ali de tempo para esse bebê mamar, seu cérebro vai entender aquilo que você está mostrando. E muitas vezes essa forma que a gente mostra aí para o nosso cérebro, ela fica abaixo do que realmente é preciso. E pode acontecer da sua produção realmente cair. Tá? Então, o ideal é que a gente faça livre demanda para que o seu bebê mostre quanto de leite ele precisa. Chegando na fase da estabilização, não surta, fica calma. O seu corpo ele vai parar de ficar jorrando leite, produzindo leite exageradamente, sem a necessidade real de produção. Ele vai produzir de acordo com o que o seu bebê precisa naquela fase em que ele está. Então, muitas mulheres chegam ali em torno do 3º mês de vida do bebê sem aquela produção exagerada, aquele peito toda hora pingando, vazando leite de forma exagerada ali. Mas pode ficar tranquila porque isso é totalmente normal, principalmente se você já vem fazendo livre demanda desde o começo. Isa, eu tenho baixa produção desde o começo da vida do meu bebê. Ele ainda é pequenininho, vou precisar entrar com fórmula por algum motivo. O que eu posso fazer para tentar salvar a minha amamentação nesse caso? Então, vamos tentar entender o que a gente precisa fazer. Se os hormônios eles precisam de estímulo, e quanto mais estímulo, melhor, qual é a principal ideia nesse caso para a gente conseguir melhorar essa produção? Estimular mais ainda esse seio a produzir. Então, por mais que o seu bebê esteja mamando, vamos avaliar algumas questões. A sua pega está realmente correta? O seu bebê está realmente fazendo uma sucção eficiente e eficaz na sua mama? Você consegue perceber se o seu corpo está produzindo leite de acordo com as necessidades do seu bebê? E aí vamos fazer um parênteses aqui. Como é que eu vou avaliar se a quantidade ideal que eu preciso produzir para o meu bebê está sendo feita dessa forma? Então, primeiro de tudo, a gente vai avaliar as condições do bebê. Então, a gente vai avaliar o ganho de peso do bebê,
a questão da liberação da urina, né? Então, a quantidade de xixi que o seu bebê faz, as evacuações, mas não é o principal mesmo é o xixi. Então, se o seu bebê tá crescendo bem, tá engordando de acordo com o padrão normal da fase de vida dele, se ele tá fazendo bastante xixi, ok, você tá com uma boa produção. Então, se realmente o seu caso for para necessidade de aumento de produção, você pode colocar o seu bebê mais vezes para mamar no seu seio, para estimular mais ainda a liberação desses hormônios e, consequentemente, a liberação desse leite, mas também, né, utilizar ali, lançar mão da ordenha manual ou com uma bomba de extração. Mas cuidado, avalie primeiro com um profissional adequado se o seu caso pede algum tipo de intervenção desse tipo. Porque às vezes a gente fica só querendo medir ali a produção do leite pelo que sai na bomba, ou então pelo que o meu bebê tá mamando, observar se ele realmente tá engolindo bastante, de umas formas ali que a gente não consegue ter certeza se tá legal ou não, e a gente acaba causando um estímulo rebote. Então, às vezes, você pode aumentar demais a sua produção de leite e causar problemas futuros, como até mesmo um quadro de mastite, por exemplo. Então, cuidado nesse momento, nem tudo gera necessidade de aumentar aí a produção do seu leite a qualquer custo. Tenha em mente que na maioria das vezes o seu corpo ele vai produzir de acordo com o que o seu bebê precisa mamar. E se você precisar de fato aumentar a produção, o ideal é que você realmente procure auxílio para avaliar essa situação, se há realmente uma necessidade, e aí sim entrar com esses novos estímulos ou ferramentas ali, técnicas que você possa utilizar para aumentar a sua produção. Uma coisa muito importante da gente lembrar é que no início da vida do bebê, o nosso corpo ele começa a receber ali esses hormônios, mas ele ainda tende a ser um pouco estoque. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? O corpo ele vai produzir um pouco do leite de forma exagerada no começo, até que ele consiga compreender qual a real necessidade do seu bebê com relação à produção. Depois de um certo tempo, esse leite ele vai entrar na fase de estabilização, que foi o que eu falei para vocês ali atrás, certo? E na fase de estabilização da produção, o seu corpo ele passa de um certo estoque para uma fábrica. Então, eu sempre lembro isso para as minhas pacientes. O seu corpo ele vai virar uma fábrica em produção. E o seu leite, então, ele vai ser produzido em sua maior quantidade durante a mamada do bebê. E é por isso que é tão importante que a pega, o posicionamento e a forma como esse bebê está mamando estejam todos alinhados e adequados, porque o seu corpo ele vai receber essa informação de uma forma mais rápida e mais adequada para que essa produção seja feita da melhor forma possível. E Isa, existe essa história de leite fraco? Não existe essa história de leite fraco. Não deixe que ninguém coloque isso na sua cabeça. Nós não temos o leite fraco. Todo leite produzido para um bebê, ele é adequado para as necessidades daquele bebê. Agora, existe baixa produção de leite, o que é bem diferente de o leite ser fraco ou não. Tá? Então, o que é a baixa produção? É quando realmente essa mulher não consegue produzir uma quantidade adequada para que esse bebê ganhe peso, cresça, tenha uma boa produção de urina e tenha o seu desenvolvimento de forma adequada. Mas isso quer dizer que o leite dela é fraco? Não. Pode ter uma quantidade mínima de produção, mas essa quantidade mínima aí que for produzida é um leite totalmente apropriado e ideal para aquele bebê, e não um leite fraco. Então vejam como há diferença no que a gente está falando. Leite fraco não existe, mas existe sim baixa produção em algumas situações. O leite materno tem uma composição totalmente específica para o bebê. Então, ele vai ali ter anticorpos, vitaminas, proteínas, gorduras e toda uma infinidade de ingredientes ali importantes para esse bebê se desenvolver. Por isso que eu reforço que não há leite fraco de jeito nenhum. E se você gostou desse vídeo, se você se beneficiou com alguma informação que foi passada aqui, agradeço sua atenção por ter assistido até aqui e um beijo!